Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Quero, primeiramente, agradecer aí aos novos inscritos e a todos que já estavam inscritos. Chegamos à marca de 10 mil, né? Muito obrigado. Foi um grande presente de Páscoa para nós. E aproveitar a ocasião aí da 8ª de Páscoa e desejar Feliz Páscoa a todos. Né? Agora, o que não é muito feliz são as notícias que eu vim comentar nessa gravação. Né? Então vamos para esse vídeo falar da primeira. Não sei se vocês estão sabendo, mas vão ficar sabendo agora, que na Itália está rolando uma polêmica, né, do caso da punição de uma professora. Né? Peguei esse texto aqui novamente da Info Católica. Então vamos lá. Polêmica na Itália pela punição a uma professora que rezou um rosário com seus alunos em uma escola pública. Então, o caso de uma professora católica de uma escola primária pública localizada em São Vero Miles, Cerdenha, causou comoção na Itália na semana anterior à Semana Santa, após ela receber uma sanção de 20 dias de suspensão do emprego e redução do salário como punição por rezar um rosário na classe. A professora primária Marisa Francescangeli, de 58 anos de idade, tinha confeccionado com as crianças no último dia de aula antes do Natal, veja, ó, contexto natalino, hein? Uma pulseira estruturada com um rosário, como um rosário. Depois rezou com eles um rosário, uma Ave Maria e um Pai Nosso. Quando os pais de duas crianças se queixaram por isso, a professora se desculpou em uma reunião de pais. Os atos religiosos não estão permitidos nas escolas públicas da Itália. Em meados de março, a direção da escola, depois de consultar a autoridade educativa provincial, impôs à professora uma suspensão das funções por 20 dias e uma redução do salário como sanções disciplinárias. Quando se ausentou da aula por causa da suspensão, que teve em vigor entre 25 de março e 15 de abril, o assunto se tornou público. Primeiro os meios de comunicação locais e depois os nacionais fizeram eco do caso. Matteo Salvini, líder de um dos partidos que faz parte da coalizão governante, qualificou de loucura a decisão do conselho escolar. Por sua vez, a professora disse em várias entrevistas que apresentou um recurso legal contra a sanção disciplinar. Bom, gente, o que nós temos aqui, né, para comentar dessa notícia? Né? Veja, duas coisas interessantes. Né, vamos falar, primeiro, Natal, né, ou seja, uma data especial, né? Em que acontece no Natal, né? O nascimento de Cristo, e com isso o nascimento da redenção, né? É o Deus que se fez homem, o mistério da encarnação. E essa professora do primário, né, decidiu, né, confeccionar terço com os alunos na sala de aula. E veja, crianças, quando você aprende, o trabalho manual é muito importante nessa idade para dar para a criança noções até de não só de coordenador motora, né, mas, né, para eles aprendendo técnicas, né, de confecção, né, e tal. Ou seja, uma atividade bastante salutar. Né? E aí eles rezaram, né, nada indica, de maneira impositiva, né, foi um convite, vamos rezar, provavelmente as crianças disseram, vamos rezar. Rezou. E aí ela foi punida por causa disso. Sempre quando esse debate vem à tona, a gente consegue perceber o que é a farsa do Estado laico. Então, todo esquerdista, quando a gente for discutir sobre esse tipo de assunto, por exemplo, nós que somos católicos, né, a gente acha absurdo a professora ter sido punida por causa disso. Né? Os esquerdistas vão dizer a punição foi correta porque o Estado é laico. Ou seja, o esquerdista toma o Estado laico como sinônimo de Estado ateu. Né? Porém, existe aí a galera do meio termo, que são os liberais, vamos chamá-los de liberais, que eles são mais perniciosos. Que o negócio é o seguinte, eles dizem, não, o Estado laico não significa Estado antirreligioso, é o Estado que respeita todas as religiões, por causa que, né, ele está dentro de um contexto democrático, e o democrático ele defende a democracia e as liberdades individuais. Né? Então, como a liberdade religiosa faz parte do Estado democrático de direito, né, o Estado laico não significa Estado irreligioso.
né? Porém, quando uma professora como essa, né, é punida, eles não fazem muito eco. A questão é a seguinte, essa suposta neutralidade de religião, né, que o assim, novamente, qual que é o pressuposto lógico para a defesa do Estado laico? A indiferença religiosa. Ou seja, o Estado, ele meio que diz o seguinte, eu não sei qual é a religião é a verdadeira. Ou até ele pode chegar e pressupor que não há religião verdadeira. Porém, a religião é uma coisa boa para o homem, né? A maioria dos homens tem religião. Então ele tem que ter a liberdade de expressar a sua religião, né, de praticar a sua religião, né, numa democracia, né, que defende a liberdade, né? Porém, né, o Estado não pode se meter nisso. Né? O Estado aí vem, né? Ele é laico. Esse discursinho mole aí de pseudo bonzinho, né? É balela. Por quê? Como eu falei, o pressuposto é esse. Ou a religião é uma mera questão de consciência individual, ou a religião não é importante, não existe religião verdadeira. Né? E na prática, o que acontece? Se não tem religião verdadeira no Estado, quem é que vai impor os valores morais? Os valores morais vão vir dessa religião? Não, vão vir do próprio Estado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar é o seguinte. Nesse discursinho pseudo-bonzinho dos liberais, né, pseudo-tolerantes, pseudo-democráticos, né, eles dizem o seguinte, não, porque o Estado democrático e de direito ele está pautado nas liberdades. Então ele respeita a liberdade dos homens. Né? É mais ou menos isso. Porém, só que tem o seguinte, a liberdade não é princípio, gente. Né? E é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo, né? Para desmascarar a ideologia liberal. O Estado, a liberdade não é princípio. O que é um princípio? O princípio é o seguinte, é por onde se parte, é um ponto de partida. E não só isso, é um ponto de partida que sempre quando eu for aplicar esse princípio, ele não vai me deixar em maus lençóis. Então, um princípio é algo que vem para iluminar a minha ação moral, as minhas decisões, as minhas escolhas, né? Até vezes o meu pensamento. Né? Por exemplo, se eu ignoro o princípio lógico, eu fico toda hora caindo em contradição. Então, respeitar o princípio lógico é importante para a gente poder raciocinar corretamente. Né? O Estado moderno, não por acaso, como coloca a liberdade como princípio, e a liberdade não é princípio, acaba não ensinando as pessoas a pensarem da maneira correta. Então, você parece pensar, existem princípios pelos quais a gente precisa pensar, né, para que o nosso pensamento seja claro e reto, né, o reto pensar, que a gente pratica o reto pensar através de princípios coerentes, né, princípios metafísicos, por exemplo. Né, isso aí não é ensinado. Mas veja, então, o princípio é isso. Outro exemplo, o princípio da prudência. Né? Se eu for agir, eu quero chegar a um fim. O fim é interessante, porque o fim ele é o início da minha consideração, ele é o início da minha consideração, ou seja, onde eu quero chegar, é lá. Então, ele é o princípio da minha consideração, mas ele é o final no ponto de chegada. Então, é onde eu quero chegar, mas eu ainda não cheguei lá. Então, eu tenho que escolher os meios para chegar a esse fim. E, nesses meios, eu vou ter que, cada hora, ficar escolhendo um meio para que eu possa chegar ao fim que eu almejo. Pois bem, daí entra a prudência, que a prudência é a virtude, né, da reta razão no agir. Ou seja, para cada passo que eu vou dar para tentar chegar àquele fim, né, eu vou utilizar o princípio da prudência, ou seja, escolher o melhor meio, e o meio mais justo. Também vou escolher o princípio da justiça, não posso prejudicar os outros para chegar ao fim que eu quero, e etc. Então o princípio tem disso. Liberdade não pode ser princípio. Por quê? Bom, esse aqui, ó, muito simples. Né? Aqui, a liberdade religiosa se chocou com a liberdade de consciência com o pai de 2 alunos. Houve um choque de 2 liberdades. Ou seja, já deu conflito. Mas a gente não acabou de ver que o princípio é algo que serve para que, se aplicado, nos impeça de entrar em conflito? É porque a liberdade não é princípio. A liberdade não é princípio. Tanto não é princípio porque tem um princípio que precede a liberdade. E esse princípio se chama verdade. A verdade precede a liberdade.
Então, se a gente for falar de princípio, é o princípio da verdade. A liberdade é o meio de eu fazer a escolha segundo a verdade que eu conheço. Então, a liberdade não é princípio. E só existe liberdade na verdade. Então, o que os liberais chamam de liberdade nem é princípio e nem é liberdade. Porque eles falam de liberdade, mas eles não falam de verdade. Porque eles falam que existe uma liberdade de pensamento. Só que a mentira não tem direito à liberdade. Ou seja, a mentira e a verdade têm o mesmo peso, por um acaso? A liberdade de eu dizer a verdade tem que ser a mesma da mentira? Então você começa a perceber as contradições que a sociedade começa a entrar porque considera a liberdade como princípio quando ela não é princípio. E aí o que acontece? Quando dá um choque, mas por que isso é conveniente para o Estado? Que isso aconteça? Por quê? Se você não tem uma religião verdadeira que através dos seus princípios doutrinários possa julgar a moral da sociedade, quem vai fazer esse julgamento é o Estado. E quando duas liberdades se chocarem, arbitrariamente quem vai escolher quem está com a razão é o Estado. Então convém, né, para um Estado oligarca, né, para um Estado centralizado, né, que o Estado seja laico e que, né, se defenda a democracia como um sistema de governo que se respeite as liberdades. Porque no choque de duas liberdades, quem vai escolher a liberdade que vai prevalecer vai ser o governo. Aqui no Brasil a gente vê exemplo disso a todo momento. Então você veja, o Porta dos Fundos, e aqui eu já faço um gancho para a próxima notícia, que vai ser sobre esse contexto, o Porta dos Fundos faz vídeos zombando Jesus. Vídeos, filmes, esquetes zombando Jesus e a religião. Eles praticam o traje a culto, que inclusive está na Constituição que é proibido. Porém, o Supremo Tribunal Federal passou pano para eles. Por quê? Porque eles têm a liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade religiosa se chocou com a liberdade de expressão. Quem vai lá o Estado, e decide qual das duas liberdades que vai ter que valer. E sem critério nenhum. Então liberdade não é princípio. Pô. Isso aí é tudo um jogo semântico e emotivo para enganar as pessoas, para elas acharem que são livres quando elas não são. Na prática, qual é a religião que vigora no Estado laico? A religião do desejo do governo. E como o governo é sempre uma oligarquia, uma elite política que o governa, é sempre essa oligarquia política que vai decidir qual liberdade vai valer e qual não vai. E assim, né, a Itália, que tem um passado, né, católico, que foi construído com base no catolicismo, a terra de São Bento, a terra de São Gregório Magno, vai punindo uma professora porque ela rezou o terço da sala de aula, sendo que ela não obrigou os alunos a rezar o terço da sala de aula. Quem não quisesse rezar, né, não reza lá, tal. Mas não. É assim que do Estado laico facilmente se chega ao Estado ateu. E esse meio campo que o liberal tenta defender, ele na prática não existe. Porque no choque de duas liberdades, alguém vai ter que arbitrar. Quem arbitrou aqui, foi o Conselho da Província. O Conselho da Província, a liberdade da professora e de alguns alunos da sala de aula, ou o Estado ateu. Né? Ou, né, a liberdade de consciência do pai qual a liberdade de consciência do pai que se sentiu ofendido ou a liberdade religiosa dos católicos da sala de aula? O provincial arbitrou punição para a professora. Então é isso. Liberdade não é princípio. Estado laico é um discurso malicioso da ideologia liberal que tem como objetivo, sim, levar ao indiferentismo religioso e a levar o quê? Para que a religião, na prática, seja o arbítrio de uma oligarquia governamental. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!